bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Alexandra e hoje eu vou estar gravando a aula para a disciplina de religião. Então, a nossa aula de hoje, o conteúdo vai ser místicas e espiritualidades. Mística e espiritualidade, existem duas palavras usadas quase como sinônimos. Espiritualidade e mística, na história, muitas vezes a espiritualidade significa um caminho mais comum, um método de todo mundo, e a mística era definida como uma experiência extraordinária. Dizer que alguém é místico é insinuar que a pessoa tem visões, experiências de estados alterados de consciência. Mística e espiritualidade. A palavra mística, embora sua primeira aparição aconteça no escrito de Dionísio Areópagita, que data no início do século V, iniciou no século VI, na era cristã, em algum cujo conteúdo sempre esteve presente na história do cristianismo. Depois passou a ser usado mais como substantivo por volta do século XVII na França. Na verdade, a mística, propriamente dita, encontrou não poucas dificuldades para estabelecer sua cidadania nos meios de tecnologia, especialmente protestantes. Possíveis e devidas críticas da parte, observamos que a atual existência na pessoa do Espírito Santo revela que, de fato, é preciso que pensamos uma espiritualidade trinitária. Caso queiramos que as práticas religiosas alcancem a profundidade de uma autêntica espiritualidade, precisamos resgatar o papel do Espírito Santo em nossas tradições cristãs. Dessa maneira, vivemos em uma verdade espiritualidade em lugar para espiritualismos. Esse é o lugar da mística, da qual nos fala Hahnemann como característica de todo cristão e cristã de nossos tempos. A mística e a espiritualidade são caminhos de integrações. Já não basta que nos compreendamos seres racionais sem mais. É preciso que busquemos nossos compreender na complexidade do que somos, para que na nossa vida seja dado o sentido que tanto almejamos. Seja horizonte e preciso ultrapassar o bipartidarismo do corpo-alma, tão próprio de nossa altura ocidental. Bom, a espiritualidade e a mística, a maioria dos grupos e autores espirituais, para se refletir o caminho de busca e aprofundamento da eternidade como divino, e a espiritualidade seria sistematizadas tecnológica cultural da mística. A mística não tem como ser regrada e analisada, e é como o amor. A força, a afetividade vai além da razão. A espiritualidade consegue lidar como se fosse um fogo afetivo e é ligado à realidade, à vida, da fé em seus conjuntos. Ou seja, o nosso sentimento vai além do que imaginamos. A nossa espiritualidade consegue nos dar esse fogo afetivo de estar realizando como uma vida, como uma fé. Em cada ato de conhecimento, que queremos o
nanismo do espírito, ou para passar o objeto conhecedor, ou querer, voltando-se para esse horizonte infinito, a experiência com Deus é mais propriamente a uma experiência está orientando para que Deus e seja o acontecer sempre com um imaginário, como que fosse uma intimidade, um segredo, que é a pessoa e Deus. Então leva a esse conhecimento, a essa afinidade de ser, de ter e de sentir. Então, para o cristianismo, o Espírito Santo é responsável por nos colocar na dinâmica da configuração de nossa vida. A Jesus Cristo, o Espírito que nos mantém vivo em nós mesmos. E nós também, na minoria do ressuscitado, esse que nos entregou a vida, é o nosso Pai. E dessa maneira, observa-se que a própria espiritualidade nos move ao Espírito de Deus. E também nos colocamos diante do sentido que para o cristianismo e Deus, essa espiritualidade precisamos trocar cotidiano da nossa vida. Pois esse é o lugar no qual acontece a irrupção de Deus que vem ao nosso encontro. Somos também seres abertos e transcendente a nós buscar a ser humano, pois na nossa vida, em grande medida, revela-se isso. Tudo isso é um momento, um conhecimento de nós mesmos, místicos ou não. A espiritualidade nos faz, além de nos colocar diante de Deus, nos faz diante dos outros ser nós mesmos. Ou seja, se eu tenho uma certeza, uma propriedade da minha vida com Deus, então eu não tenho com que estar me preocupando ou posso dizer, me contaminando, passando o que eu não sou. Se eu tenho dentro de mim uma crença, eu tenho aquela crença, então o Espírito é comigo, né? E o responsável por isso tudo é a nossa confiança em saber que o Senhor Jesus morreu por nós, para que nós venhamos ter nossa vida, e vida essa com abundância, vida essa com liberdade de escolha. Essa comunhão que nós temos com Deus nos leva a pensar: poxa, como é que eu estou hoje? Como é que eu estou hoje? Será que eu estou bem com Deus hoje? Vai falar: professora, mas o que é estar bem com Deus? Estar bem com Deus é você saber falar com Deus, você saber se expressar diante de Deus. Assim mesmo como nós nos expressamos diante de uma pessoa. Todos nós temos uma pessoa querida. Todos nós temos uma pessoa que a gente pode contar, pode confiar, pode ligar e falar as suas dores, né? As nossas dores. E aquela pessoa sempre está pronta a nos ouvir. Assim mesmo é a nossa liberdade para com Deus. Né? Temos que ter esse canal aberto, direto com Deus. Se eu tenho algum problema, alguma alegria, tudo a gente corre logo. Vou contar para minha mãe, vou contar para minha tia, vou contar para minha amiga, vou ligar para alguém. Então, essa dinâmica que nós temos com as pessoas, por que não trazer ela para termos essa dinâmica com Deus? Vamos fazer dessa semana uma semana de vivência com Deus, fazer com que a nossa vida venha estar diante dele. Separa lá, além da atividade da temática, além da atividade da matéria, da disciplina de religião, separa uma folhinha no cantinho e coloca, falando com Deus. O que eu queria falar com Deus hoje? Como eu posso falar com Deus hoje? O que seria que Deus faria no meu lugar? Né? Porque eu digo assim, porque temos que ter essa experiência para que, no momento certo, nós possamos agir de forma certa. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, acha que aquilo é bom para a gente, mas Deus sabe que aquele momento não é o momento certo. Às vezes fala: mãe, eu quero aquele celular. Mãe, eu quero aquele sapato. Mãe, eu quero aquela camisa do meu time preferido, né? E a mãe fala: filho, agora eu não tenho condições de comprar para você a camisa, não tenho condições de comprar aquele sapato, eu vou comprar esse. Aí você já dá aquele grito: não, eu quero aquele.
Porque meus colegas todos têm daquele, porque eu vou ter diferente? Mas vocês têm que centrar que tudo tem o tempo de Deus. Não adianta. Não adianta eu querer além. O sonho, nosso sonho não pode ser impedido. Eu posso sonhar, posso pedir, posso querer. Deus vai me dar e vai fazer a realização do meu sonho. Mas eu tenho que ter consciência para esse momento. Eu estou preparado para ganhar aquele tênis, para ganhar aquele celular? Às vezes Deus faz com que a nossa família tenha uma condição menor para que isso não nos estrague. Sabia? Isso é para que isso não nos estrague. Hoje estou muito bem, me sentindo tão bem em falar com vocês assim. Parece que eu estou vendo cada um na minha frente. Porque eu sei, porque esse momento que estamos vivendo não é um momento fácil. Não para mim, nem para você, nem para os nossos pais, nem para a nossa família, para os nossos amigos. Não está sendo fácil, mas tudo isso vai passar. Porque Deus disse que tudo vai passar. Só não vai passar o amor dele. Tá bom? Também há que fazer religiões, as fontes espiritualidades, as fontes espiritual, o amor, a justiça, o que Jesus deixou como exemplo. E também o que rompeu com essas religiões esclerosadas, de um tempo que se anunciou em uma nova espiritualidade, alimentando da vida da comunidade comunitária, centrada na atitude amorosa, na intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus era uma justiça aos pobres, aos perdões. Ele ressuscitava e resultou também no cristianismo. Ou seja, essa justiça, quando falamos assim, o perdão, o amor, a comunicação, a amorosidade, tudo isso eu tenho que ter apenas por quem eu conheço, tudo isso eu tenho que atribuir só para aquele bloco familiar que eu convivo, a minha comunidade familiar, minha comunidade escolar, minha comunidade de família. A minha convivência não tem que ser esse perdão, essa justiça, só ali entre pessoas que eu amo. Por quê? Eu já tive experiência de conversa com pessoas que têm 3 anos que não falam com o pai. Poxa, como é que eu vou pedir para Deus me proteger de situações se eu não falo com o meu pai? Me desculpa a fala, se tiver alguém assistindo ou vai assistir, que tem essa situação, mas eu deixo aqui para você. O perdão é fundamental na vida do cristão. Por quê? De acordo eu vou perdoar, eu vou ter o perdão. De acordo eu vou pedir, eu vou receber. Trazendo um pouco, quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Quando falamos a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso você presta atenção em cada palavra. Para você ver que ali está falando do amor, do perdão, da comunhão, do carinho, da espiritualidade, da determinação, do conceito, da celebração em família. Tudo isso está no Pai Nosso. Porque sabemos que quando eu perdoo, eu vou ser perdoado. Quando eu dou, eu recebo. Se eu bater, eu também vou. Alguém vai bater em mim. Tudo tem a ação e dessa ação tem uma reação. Tudo em nossa vida tem esses 2 sentidos. Então, quando falamos dessa justiça do amor e de tudo que é feito dentro da religião, temos que ter esse pensamento. Poxa, eu estou pedindo. E será que eu estou dando? Eu estou amando. Será que eu estou sendo amado? Esse amor é você ajudar, você compartilhar, você dar carinho, você cuidar. Para que tudo isso venha formar o seu cantinho de cultivo, de amor, de carinho, como um jardim de flores. Eu quero ter o meu jardim sempre florido. Onde eu passar, eu quero sentir o cheiro dessas flores. E o que é isso, professora? Que bagunça é essa que a senhora está falando? Bagunça coisa nenhuma. Porque quando a gente faz um caminho, que a gente passa por ele e voltamos àquele lugar, nós sentimos se ali é gostoso para mim. Se ali eu sou bem recebido. Isso é o meu jardim.
Eu tenho o meu jardim na minha sala de aula, eu tenho o meu jardim na minha casa, eu tenho o meu jardim na faculdade, eu tenho o meu jardim na igreja, eu tenho o meu jardim no momento de que encontro na rua um amigo. Por quê? Aquela emoção, aquela coisa gostosa de se falar: oi, tudo bem? Como é que você está? Isso você sente esse carinho. Então, quando trazer para a nossa vida, vamos pensar um pouquinho. Vamos tirar do papel tanta coisa linda que tem. Estamos num momento que precisamos refletir. E tem tempo para isso. Por que será que aconteceu essa pandemia? Os planos de Deus, só Ele sabe, né? Então fica a dica, hein? Vê com atenção cada cantinho, cada momento, o que está acontecendo. Será que eu estou dando para que eu venha receber? Ou será que eu vou ter só que esperar que alguém me dê? Só receber. Você viu a pessoa quando come muito? Não pode. Eu tenho que dar também. Se eu só recebo, isso é em tudo, em tudo. Eu tenho que distribuir também meus conhecimentos, meus conceitos, meu amor, meu carinho, minha gratidão. Gratidão é a minha palavra preferida, tá bom? Então, a espiritualidade nas pessoas nos faz mais felizes. Elas são mais gratas com o que têm. Apresenta-se essas taxas de suicídios, de medo, de depressão, de dúvida, de incerteza, são menos atribuídas em uma tabela quando é mostrada para as pessoas que têm uma espiritualidade boa. Ah, mas professora, uma espiritualidade boa? Eu tenho. Eu vou na igreja no domingo, eu não chamo palavrão, eu não respondo minha mãe, eu faço tudo direitinho. Sim, esse é um dos conceitos, mas eu preciso de toda essa base e ter uma espiritualidade boa, que eu falo agora, é eu e Deus. Quando eu falo, Pai Nosso que estás nos céus, e vou falando o trecho do Pai Nosso. Lá tem uma parte que fala, né, para perdoar, para ser perdoado. Se eu não perdoar, aí eu sou boazinha, eu não respondo minha mãe, eu não respondo meu pai, eu não xingo, eu não roubo, mas eu não perdoo. A espiritualidade é nesse ponto. Eu tenho que saber como é que eu estou e onde eu quero chegar. Então, essas taxas se apresentam sempre em menores taxas são apresentadas quando as pessoas que sentem essa fé. Assim fala Monize, que é um escritor, que eu tirei uma base dele para a aula de hoje. Ele relata que os indivíduos que têm uma espiritualidade boa não se desesperam diante das adversidades, porque sabe que não estão sozinhos, que não precisa entrar em pânico. Para você ver que coisa gostosa. Eu tenho uma espiritualidade, eu leio a Bíblia e tudo, mas eu tenho que ter também um livro que eu possa acompanhar e nesse livro possa me falar assim como eu fiz o estudo de hoje. Para a aula de hoje eu fui lá pesquisar e tirei trecho desse livro, onde Monize, que é o autor do livro, fala que não precisa se desesperar diante das adversidades. As pessoas que têm uma espiritualidade firmada são as mais que não entram na taxa de imortalidade. Ah, professora, mas eu vi na televisão que muitas pessoas crentes ou que frequentam a igreja estão se matando. Sim, tem essa questão, porque é uma questão pessoal. Se eu estou em uma igreja, não importa o lugar, eu tenho que estar bem com Deus. Não importa a religião, porque sabemos que o nosso Deus é único, verdadeiro e fiel. Então, se eu tenho três posições para se falar de Deus, e por que eu vou temer? Não é isso? Então, essa parte de conceito, quando vem essas questões, é porque tem que ser estudado a pessoa, o ambiente, a família, os conceitos, para ver se realmente ela tem essa comunhão com Deus ou ela está assim segurando naquela religião, naquela crença, para que venha dar uma calma para essa situação. Entenderam? Então é isso. Vocês podem fazer a pesquisa de acordo com o que eu estou falando dentro da aula sobre a espiritualidade, sobre as crenças. Vocês vão ver como é bom. E estamos precisando, né? Que é o momento que estamos precisando urgente. Não só para a nossa vida, mas para a vida de quem amamos também.
bom? As religiões, em princípio, deveriam ser fortes de espiritualidade em geral. Elas se apresentam como catálogos de regras, crenças e proibições, enquanto a espiritualidade é livre e criativa. Na religião, predomina a voz exterior, na autoridade religiosa. Na espiritualidade, a voz interna é o toque divino. Espiritualidade e saúde. Acredita-se que na existência de uma força superior, fazer o bem, a saúde, a espiritualidade auxilia e combate o estresse, a raiva, a amargura e depressão. De acordo com Ricard Monese, como eu falei anterior, né, é um pesquisador e psicobiólogo, esta energia atua no sistema lípido, área responsável pela emoção. A espiritualidade também fortalece o sistema imunológico. É como eu falei para vocês, que tudo isso, raiva, estresse, amargura, não é bom para a nossa saúde espiritualmente. Aqui o exercício que vocês vão atribuir de acordo à aula de hoje. O primeiro é o que é espiritualidade trinitária. O 2, definam o que é a mística e espiritualidade. O 3, você segue alguma religião? Se sim, fale um pouco sobre ela. O 4, cite quais principais benefícios que a espiritualidade pode fazer para a saúde. O 5, descreva o que você entendeu na letra da música entre a fé e a razão. Essa letra da música, vocês vão fazer a pesquisa entre a fé e a razão e vão trazer para cá a resposta, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me senti com uma satisfação imensa estar conversando com vocês. Por que eu falo conversando? Porque eu sei que onde vocês for ouvir essa aula, é mesmo que eu estar presente, porque a imagem, né, traz vocês. E aqui para mim, eu falando e no meu pensamento eu estou vendo cada um de vocês diante de mim. É muito gratificante poder contribuir, poder entrar na sua casa, falar com você através dessa aula. Não deixe de fazer tudo como eu falei nessa aula, viu? Porque quando a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente faz com amor, o resultado é maravilhoso. Deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão e até a próxima.